Bom dia, então, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Prazer, eu sou o Alan. Trabalho com o Dimas nessa parte de divulgação, né, do lançamento da escola Caraguatá, Escola para Empresários. E essa é uma aula gratuita, né, onde o Dimas, que vai ser o professor de vocês durante a aula de hoje e durante o curso Gestão Financeira Empresarial Descomplicada, hoje ele vai estar ensinando sobre 5 formas para vocês se diferenciarem da concorrência e poderem aí competir com os grandes, poderem aplicar esse conhecimento no negócio de vocês, tá bom? Então, só para ficar bem claro, essa é uma aula gratuita de demonstração e para quem for, né, aluno da escola Caraguatá, essa aula vai ficar gravada e vai ser disponibilizada na plataforma Hotmart. Então, todos vocês que já compraram, né, já adquiriram o curso Gestão Financeira Empresarial Descomplicada, vocês vão poder acessar essa aula depois lá dentro da plataforma Hotmart. E o mesmo vai acontecer com as aulas do curso, né? Então, o curso começa na quarta-feira que vem, às 9 horas da manhã, e vai ser nesse mesmo formato. Então, essa aula já é até bom também para vocês já irem, né, entendendo como vai ser a dinâmica do curso. E aí, toda a aula, ela vai ser gravada, assim como essa, e depois vai ser disponibilizado na plataforma Hotmart, para que vocês possam rever, caso vocês precisam sair um pouquinho ali, atender um cliente, ou não puderem participar, para que vocês possam assistir posteriormente. Então, toda essa dinâmica, eu vou estar junto com o Dimas, ajudando vocês depois durante o curso também. Então, se de repente vocês tiverem alguma dúvida sobre como acessar, sobre como recuperar a senha, por onde que entra e tudo mais, vocês podem estar se direcionando ao Dimas e aí ele passa para mim e eu vou estar fazendo esse suporte aí para vocês. Aí lembrando que lá na plataforma Hotmart vocês podem assistir pelo celular, pode assistir pelo notebook, então é bem dinâmico esse processo, tá bom? Então agora eu já passo aqui a palavra para o Dimas, professor de vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez e boa aula para todos nós. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, aí para colocar alguns slides que a gente vai se apoiar, aí vocês me falam se vão estar... Todo mundo está visualizando minha tela? Sim. Sim? Então, ótimo. Deixa eu só admitir mais o Luiz, que está entrando. Bom, então, deixa eu só... Dá para eu colocar aqui como apresentação. Bom, vamos lá. Bom dia a todos novamente. Hoje, para a gente fazer uma introdução daquilo que a gente pretende explorar aqui nessa escola, né, para empresários, que é uma ideia que surgiu no sentido da gente compartilhar algumas experiências, algumas informações, no sentido de auxiliar, né, os pequenos empresários a gerir melhor a sua empresa e com isso fazer com que sua empresa tenha sucesso, né, ou possa competir no mercado de uma maneira mais estruturada. Bom, então, o primeiro ponto que eu gostaria de comentar, uma vez que o curso ele é todo voltado para pequenas empresas, tá? Então, aqui a gente não vai tratar de grandes empresas, o foco não vai ser grande empresa, o foco é pequena empresa. Então, antes de mais nada, né, da gente começar a abordar os temas, vamos entender no dia de hoje quais são essas características que as pequenas empresas têm. Então, vamos lá. Espera aí que eu tenho... Assim, característica das pequenas empresas. Vamos lá, deixa eu só mudar aqui de lugar. Existem pessoas que classificam, para dizer se uma empresa ela é pequena, média ou grande, eles vão pelo faturamento. Essa classificação, esse método, não é um método que eu gosto muito. Por quê? Porque às vezes a empresa pode ter um faturamento alto, né, que seria uma grande empresa, ou uma média empresa, vamos dizer,
e, na verdade, a estrutura dela é de uma pequena empresa. Então, eu não gosto muito da classificação de faturamento. Ele diz alguma coisa, mas não diz tudo. Então, por isso que eu não gosto de me apoiar. A outra forma de classificar, pelo número de empregados. Também eu não gosto muito desse método. Por quê? Às vezes a empresa pode não ter nenhum empregado, então ela seria uma pequenininha, né, por não ter nenhum empregado, e, no entanto, ela está totalmente organizada como as grandes se organizam. Então, também isso não diz. E, às vezes, a empresa pode ter 100 empregados e está totalmente desestruturada, desorganizada. Então, o número de empregados também é algo que diz alguma coisa, mas, na minha concepção, não é algo que diz tudo. Ah, tá. Mas depois, por favor. Ó, eu vou pedir, quem tiver com o microfone ativado e desativar para não ter interferência. A hora que quero fazer uma pergunta, aí ativa o microfone. E aí eu vou até combinar uma outra coisa. Vamos fazer assim, eu vou colocar todo o conteúdo para a gente seguir o raciocínio, aí no final, quando eu terminar todo o conteúdo, aí a gente abre para perguntas, e aí a gente discute, tira dúvidas, e todas as dúvidas que ficarem, ou complementar alguma informação, que eu acho que aí fica mais produtivo, a gente não perde a linha de raciocínio e todo mundo consegue acompanhar. Ok? A gente podia combinar dessa maneira, que eu acho que vai ser mais produtivo. Ô, Dimas, desculpa te interromper, você está no slide 1? Estou no slide 1 agora, Ah, tá, ok, né? Que é perfeito. as primeiras classificações das características, né? É que aqui, para mim, está aparecendo o título, que é a característica das pequenas empresas. Ah, não está aparecendo o faturamento? Não. Então, espera aí, vamos corrigir isso. Ó, Aí, assim, agora foi. tá. Então, eu vou deixar nesse modo, porque eu fui no modo apresentação, só que muda para mim, mas não muda para vocês, né? Olha, Então, aqui vamos... embaixo, no rodapé, no lado direito, tem uma telinha. Tá vendo que tem um sinalzinho de menos, sinalzinho de mais, de zoom, do lado direito. Ah, Aí tem uma telinha para a esquerda, mais um pouquinho. Não, é isso. Aqui do lado esquerdo, pode vir para a esquerda com o mouse. Aí tem um quadradinho aqui, ó, tá vendo? Ó? Lá onde você estava mesmo. sei. Aqui embaixo, ó, no rodapé, no lado direito. Isso, só vem para baixo com o mouse. Você vai ver um quadradinho. Apresentação. Não, do lado direito aqui, ó. Ah, aqui, um quadradinho. Não, ainda é um pouquinho para a esquerda. É tipo Isso, aí. Aqui? É. Mas mudou para vocês? Vamos ver se mudou? Espera aí. Precisa ver se está mudando. Muda o slide para a gente ver. Ó, eu vou fazer isso que você sugeriu, porque eu acho que o problema é que não está mudando, ó. Mudei, mudou para vocês? Tá no slide 2 agora. Mudou? Isso, tá no 2, é isso? Aí, dilemas? Não, características. Não, então tá... Então, isso, agora mudou. Aí, pode ser dessa forma. acho que vamos dessa maneira que está dando certo, né? Beleza, beleza, perfeito. Vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, então eu vou recapitular para a gente não perder o fio da meada, e aí a gente chega no ponto que eu estava. Bom, como todos os nossos temas vão ser voltados para a pequena empresa, primeiro ponto é entender as características dessas pequenas empresas. E para a gente falar de pequena empresa, a gente tem que classificar para entender o que é uma pequena, o que é uma grande empresa. Existem pessoas que classificam pelo faturamento. Até faturamento no ano, até tantos milhões, é uma pequena empresa, depois média empresa, grande empresa. Tal. Eu não gosto muito dessa classificação, por quê? Porque às vezes a empresa pode ter um mega faturamento
e ela está bem estruturada ou às vezes não. Então, o fato dela ter um faturamento maior ou menor não mostra se as características delas todas são de uma pequena empresa, como a gente vai ver a seguir. A outra maneira de classificar é o número de empregados, que é a mesma coisa, né? Às vezes tem uma empresa que não tem nenhum empregado, está mega estruturada. E às vezes nós temos empresas com 200 empregados que está totalmente desestruturada. Então, também o número de empregados ele não é fiel em dizer se uma empresa tem todas as características ou não de uma pequena empresa. Então, por isso que eu não gosto dessas duas metodologias, faturamento e número de empregados. Eu gosto justamente da terceira, que é a estrutura administrativa operacional. Essa, sim, diz mais fielmente se uma empresa ela é pequena ou grande, se ela está bem estruturada ou não, se ela está bem organizada ou não, e como a gente vai ver a seguir. Então, eu sou mais partidário dessa metodologia, né, de entender a estrutura administrativa, como ela está organizada para suas operações, e aí sim a gente entender se ela se classifica como dentro das características de uma pequena empresa ou de uma grande empresa. Tá? Isso a gente vai ver aí adiante. Tá? Então, é a metodologia que eu mais gosto, né? É a estrutura administrativa e operacional. Bom, pois bem, então a gente já entendeu que existem formas de classificar, né, as empresas para saber se ela é pequena, grande. Vamos, então, adiante, entender como é a vida desse pequeno empresário, para a gente entender, então, essas características, né, que dizem uma empresa ser pequena ou grande. Bom, então, a seguir, a gente vai começar a relacionar uma série de situações que os pequenos empresários acabam tendo que cuidar pessoalmente, que eles vivem essas questões no dia a dia. Eu até vou fazer um convite para vocês pegarem aí uma folhinha de rascunho e vão assinalando quais dessas características você identifica que você cuida na sua empresa. Ó, isso aqui eu cuido, isso eu não cuido, isso aqui eu cuido. Vamos ver dessas características que nós vamos falar aqui, que não são todas, são algumas que eu relacionei para a gente comentar aqui, mas vamos ver quantas dessas você se identifica cuidando delas, ok? Bom, a primeira delas, o pequeno empresário, geralmente é ele na empresa o responsável pela compra das mercadorias para revenda ou dos insumos para poder produzir aquilo que ele depois vai revender. Então, uma das atribuições do pequeno empresário é justamente essa, né? Ser responsável por comprar mercadorias, insumos e tudo mais. Então, se você é quem cuida disso na sua empresa, já coloca aí um pontinho para você. A outra atribuição é organizar e controlar o estoque. Também, né? Na maioria das pequenas empresas, é o próprio empresário que organiza o estoque, que controla, vê se está faltando, vê se não tem coisa demais, ou quem trabalha com produto perecível, se está vencendo, se não está vencendo, se tem que fazer promoção para desencalhar algum estoque que está lá parado. Então, nas pequenas empresas, geralmente é o próprio empresário quem cuida disso. Então, se você é quem cuida da organização e do controle do estoque na sua empresa, mais um pontinho para você. Bom, todas as empresas, grande, pequena, têm finanças para cuidar, né? Tem contas para pagar, contas para receber, cuidar das contas bancárias, dos compromissos e tudo mais, que é a organização das finanças. Então, se você, empresário, é aquela pessoa quem organiza as suas finanças, quem cuida, né, das suas finanças, que faz lá as operações, os controles da vida financeira da sua empresa, assinala aí, mais um pontinho para você. Bom, a grande maior parte das empresas, elas precisam contratar pessoas para trabalhar. Algumas, poucas, né, não tem pessoal, é aquela empresa, perdão, que o dono é sozinho, ele faz tudo sozinho e tal. Mas difícil, são poucos. A grande maioria precisa
de gente para trabalhar e ajudar a empresa a funcionar. E se você precisa de gente, você tem que contratar gente, né? Você tem que admitir, fazer, às vezes, uma seleção, ver se aquela pessoa tem as habilidades para trabalhar na tua empresa. Então, você precisa fazer esse processo de contratação de pessoal. Se é você quem cuida disso, assinala aí, mais um pontinho para você, né? Mais uma tarefa que você executa. Quando você tem equipe, né, a legislação diz que a cada 12 meses, esses empregados precisam tirar férias. Se você tem vários empregados, você precisa fazer uma escala de férias, né? Não dá para dar férias, talvez, para todo mundo no mesmo mês. Você vai ter que dar férias no mês para um, outro mês para outro. Então, você tem que fazer uma escala de férias. Se é você quem cuida disso, né? Você que elabora essa escala de férias, assinala aí. Mais um pontinho, mais uma tarefa que você executa. Vamos outra. Nas empresas, existem diversas tarefas que precisam ser executadas, né? Desde organizar a mercadoria, de colocar preço, dos controles financeiros, do relacionamento com o cliente. Então, tem inúmeras tarefas que acontecem no dia a dia das pequenas empresas. E essas tarefas, elas precisam também ser organizadas para que não fique, todo mundo faz aquilo, e aí cria um tumulto, porque muita mão mexendo no mesmo assunto, e aí vira bagunça, ou o contrário, né? Um deixa para o outro deixa para o outro, e ninguém faz. Então, para que nada seja esquecido, nada deixe de ser feito, o que é importante? Você distribui essas tarefas, que é quem faz o quê, quem executa o quê, quem cuida disso. Então, alguém precisa organizar essa distribuição de tarefas. Muito bem. Então, se é você quem elabora essa distribuição, quem organiza essa distribuição, então significa que você tem mais essa atribuição, mais essa tarefa. Bom, antes da gente continuar o próximo item, como tem algumas pessoas que estão entrando, deixa eu só passar a informação para eles e a gente vai para o próximo aí, que é a divulgação, né, dos produtos e serviços. Bom, quem entrou agora, né, após o início, primeiro, bom dia, seja bem-vindo. Segundo, puder deixar o microfone desativado para não ter interferência de som, porque no final, quando eu terminar a apresentação, aí a gente vai abrir para perguntas. Aí cada um vai ativar o som e aí poder fazer a pergunta. E quem perdeu o início, não se preocupe, porque está sendo gravado e aí depois a gente disponibiliza para você poder assistir aquilo que você perdeu, né, desde o início, tá bom? Bom, então, passado, né, essas informações, vamos continuar aqui na nossa saga para ver o que mais você faz na sua empresa. Divulgação de produto e serviço. Se você não divulga, se você não anuncia, se você não diz para o mercado que você tem produtos que interessam para eles, serviços que interessam para eles contratar, você não vai vender. Você precisa que o público, o mercado, saiba o que a sua empresa tem para oferecer. Então, para isso, tem que ter divulgação. Seja em mídias sociais, seja em rádio, jornal, seja em panfleto. Tem milhares de formas de divulgar. Mas o fato é que alguém precisa cuidar de divulgar isso. Muito bem. Se alguém tem que cuidar de divulgar, alguém tem que organizar essa divulgação para que o mercado conheça, vem uma nova pergunta. Se é você quem faz isso na sua empresa, mais um pontinho, mais uma incumbência, mais uma tarefa, né, que você tem. E aí eu pus aqui o etc, 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 porque certamente alguém vai colocar mais alguns pontinhos, né, na sua anotação aí, de outras atribuições que eu não falei aqui, que eu falei que eu coloquei algumas como apenas exemplificando,
Mas certamente existem outras, como, por exemplo, a distribuição dos produtos, que é a logística, né? Como é que você vai fazer chegar esse produto no cliente, é uma outra questão. A parte da manutenção, da limpeza da sua empresa, é uma outra questão. Então, existem tantos outros que estão nesses etc, etc, etc. Então, se você lembra de mais outras várias atribuições que você faz na sua empresa, vai colocando aí, né, pontinhos para você. E, além do que, o pequeno empresário, ele geralmente é quem está à frente do atendimento do cliente, né? Ele, além de todas essas tarefas internas que a gente citou acima, ele também atende o cliente, né? Ele também faz parte do processo de venda lá para o cliente. Se você, na sua empresa, está ali na linha de frente, atendendo o seu cliente, mais um pontinho aí para você, ok? Bom, aí depois que vocês, óbvio, essa tarefa vocês não precisam concluir agora, né? É só uma sugestão, mas até depois, com calma, eu sugeriria que você pegasse na tua empresa o seu dia a dia, né? De segunda a segunda lá, pegasse a semana toda, o mês todo, todas as tarefas que você executa. Tudo aquilo que é tua responsabilidade, que é você quem faz na sua empresa, né? Aí você vai lembrar, talvez, com mais detalhes de outros pontos que a gente não está falando aqui. Aí você relacionando, você provavelmente vai chegar à conclusão e perceber quantas tarefas você tem sob tua responsabilidade na tua empresa. Isso é uma característica do pequeno empresário. Porque o presidente de uma grande empresa, ele não faz nem metade daquilo que você faz. Não tem nas costas dele nem metade das atribuições, das responsabilidades que estão nas costas de vocês. Então, como vocês têm esse monte de coisas para cuidar ao longo do dia a dia, isso caracteriza a estrutura administrativa de uma pequena empresa, de um pequeno empresário. Muito bem. Então, essa é uma lição de casa, né, que eu sugiro vocês fazerem, depois com calma, relacionar todas as tarefas e aí com isso vocês vão perceber o quanto vocês têm de atribuições que às vezes talvez a gente vai fazendo sem perceber e não se dá conta de que a gente tenha tantas atribuições assim. Então, esse é um convite que eu faço para depois vocês fazerem. Muito bem. Continuando. Agora a gente vai falar dos dilemas, que eles são próprios também do pequeno empresário. Por isso que eu gosto daquela terceira maneira de classificar as pequenas empresas, para a gente saber e identificar quando uma empresa é uma pequena empresa. Quais são esses dilemas que nós, pequenos empresários, vivemos? Na maioria das vezes, ele não consegue dar conta de todas essas tarefas ao longo do dia, do mês, das semanas. Por quê? São muitas. Tanto é que na hora que vocês terminarem de relacionar tudo aquilo que vocês escutam, vocês vão falar assim, nossa, mas isso daqui eu mal dou tempo, isso aqui de vez em quando eu vejo, isso aqui eu deveria ver e não vejo. Então, vocês vão ver que é muito difícil. Ou se você dá conta, você vê que você corre, chega no final do mês, você está extenuado, cansado, esgotado de tanta coisa que você fez. Então, mas é uma característica do pequeno empresário, nem sempre dá conta. Algumas coisas vão ficando. Algumas coisas vão ficando. E mais para frente a gente vai entender isso. Bom, se você não tem tempo, porque todas essas tarefas que você relacionou, que você faz, consomem o teu tempo, também a gente pode concluir que acaba não sobrando tempo para você cuidar das suas questões pessoais e familiares. Não é raro eu ouvir, quando eu converso com um pequeno empresário, e a minha vida toda, né, eu cuidei de pequenos empresários, faz 35 anos que eu tenho a empresa de assessoria contábil, que é totalmente voltada para pequenos empresários. Então, faz 35 anos que eu converso no dia a dia com os pequenos empresários. E não é raro eu ouvir assim, olha, já está fazendo 5 anos que eu não tiro férias.
E quando eu não ouço o seguinte, olha, eu já tenho minha empresa faz uns 15 anos e eu nunca tirei férias. Isso é comum ouvir, né? Que faz tempo que eu não tiro férias, eu não tiro folga, eu nunca tirei férias. Então, como você acaba não conseguindo dar conta de tudo que é empresa e ela te consome o tempo todo, você acaba não tendo tempo para cuidar de você e da sua família. Então, isso é bastante comum, né? Infelizmente, a gente ouvir. E isso é um dilema, né? Um dilema sério. Quando não, que eu já tive casos de ouvir assim, olha, eu tenho que cuidar aqui umas coisas da empresa, eu preciso ir fazer uns exames, ir no médico e tal, mas deixa eu terminar aqui, depois eu vou. Quer dizer, que são aí a falta, né, de cuidados com você mesmo, com a sua saúde, inclusive. Tá? Então, isso é um grande dilema. Isso é um grande dilema, né, do pequeno empresário. E o outro dilema que eu vejo assim como um dilema gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo para a pequena empresa, como ele não tem tempo para executar todas aquelas tarefas que nós colocamos, elas são tarefas operacionais. Né? Pode ver que todas elas estão ligadas à operação do dia a dia da empresa. Como você não tem tempo de cuidar ou aquilo te consome o tempo todo? Como você não tem tempo nem para você e para a tua família, porque aquelas tarefas operacionais te engolem. Não sobra tempo para você fazer um planejamento, uma avaliação e os resultados da sua empresa. Então, ou seja, a sua empresa vai caminhando conforme dá, para onde a maré toca, para onde o vento toca. Então, você acaba não tendo tempo de fazer um planejamento. E isso é algo seríssimo. Aí, só fazendo aqui um adendo, o primeiro módulo do curso que a gente vai começar a semana que vem é de gestão financeira. Então, a gente optou por começar por gestão financeira, porque a finanças é geralmente o calcanhar de Aquiles de todas as pequenas empresas. Mas não é o único. A gente vai ter outros módulos, nós vamos ter outros módulos, e num deles nós vamos falar sobre justamente a questão da importância do planejamento. Né? Vamos falar dos níveis que existem hierárquicos dentro da uma organização e qual cuida do planejamento. O planejamento é onde se define o rumo, o destino, para onde você quer levar a tua empresa. Então, isso é algo importante. Só para você ter uma ideia, o planejamento estratégico geralmente é feito na alta cúpula da empresa. Quando você pega uma empresa grande, né, uma empresa estruturada, uma mega empresa, o planejamento é feito lá na alta diretoria. Né? Então, é algo muito importante. E numa pequena empresa, geralmente, ele nem é feito, porque não dá tempo. Não é porque o empresário não quer fazer, é porque não dá tempo. E a gente vai ter, ao longo, né, aqui da nossa escola, um módulo que vai na sua tela. Vou ver aqui. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? E não sobra tempo, né, para fazer esse planejamento. Pois bem, então, com isso, são os dilemas que os pequenos empresários vivem, né? As tarefas operacionais consomem a vida dele, não sobra tempo para as questões pessoais, familiares, e não sobra tempo para ele cuidar da parte de planejamento da empresa dele. Então, a empresa dele vai caminhando conforme dá. Isso é um dilema muito sério, né, do pequeno empresário. Mas vamos continuar. Vamos continuar aqui com alguns outros dilemas. Que aí vocês podem também, de novo, ir se identificando ou não com isso. Se na empresa de vocês acontece isso. Né? Quais são outros dilemas que o pequeno empresário precisa cuidar? Primeiro, falta de recursos financeiros, capital de giro. Então, ou seja, é comum, numa pequena empresa, não ter dinheiro para o giro do dia a dia, né, do mês a mês, e, consequentemente, ter que recorrer ao sistema financeiro, ao banco,
e geralmente há dinheiro caro, né? Isso a gente vai abordar lá na parte de gestão financeira, lá na frente, no curso propriamente dito. Mas aí vocês vão colocando se vocês se identificam com isso, né? Se na empresa de vocês tem dinheiro, recurso financeiro sobrando, tem capital de giro, vocês não precisam, estão tranquilos, ou se falta recurso, né? Ou seja, o dinheiro é curto, é escasso, para tudo aquilo que você tem que quitar de compromisso ao longo do mês. Uma outra característica, uma outra questão que os pequenos empresários precisam lidar é a falta de recursos tecnológicos. A gente até tem, às vezes, algum recurso, né? Tem lá computador, tem algumas máquinas e tal, mas, às vezes, não o suficiente para aquilo que a gente precisa, não o suficiente para aquilo que a gente necessita no dia a dia da empresa, né? Então, às vezes, existem recursos tecnológicos que nós precisaríamos ter, mas que a gente não tem, porque muitas vezes falta dinheiro para isso, né? Falta recurso para isso daí. Então, quem tiver com o microfone ativo, né, por favor, se puder desativar, que é só para não dar interferência. Então, recursos tecnológicos, né? Então, se você pegar, vai comparando com uma grande empresa, né? Se você visita uma grande empresa, tem toda a robotização, máquinas, equipamentos, tem todas as tecnologias de ponta. Aí você olha para a sua empresa e vai falar, eu até tenho alguma coisa, mas não o suficiente daquilo que eu preciso ter, né? E muitas vezes eu não tenho porque falta o primeiro item lá, né? Recursos financeiros para fazer investimento, né? Nesses recursos tecnológicos. Uma coisa acaba estando ligada à outra. Uma outra coisa que a pequena empresa lida é com a falta de mão de obra especializada. Então, ou seja, às vezes você tem tarefas, né, e dependendo do segmento, e aqui a gente tem alguns segmentos que precisam de mão de obra especializada e de mão de obra altamente especializada, e não encontram essa mão de obra no mercado, ou, pior, até encontram, mas não conseguem contratar, porque é uma mão de obra que é mais cara, justamente por ser especializada, que o mercado remunera bem, então os grandes pagam bem, e os grandes aqui acabam contratando as pessoas mais especializadas que tem disponível no mercado. E você passa a não ter. A gente sofre com isso. Isso aqui eu vou fazer dar um exemplo da nossa atividade, né? A gente vive isso na nossa atividade. Muitas vezes a gente precisa contratar alguém num determinado setor, seja o fiscal, o trabalhista, que tenha conhecimento, né, da técnico do assunto, que seja especializado naquilo, e a gente não encontra, né? É difícil. Então, muitas vezes lá a gente opta até por ter estagiários, vários lá entraram como estagiários, foram treinando e depois foram efetivados, porque ou a gente não encontra no mercado disponível, ou quando encontra, muitas vezes as empresas grandes, por ter uma capacidade de pagamento maior, né, de salários, absorve essa mão de obra especializada e a gente fica sem ela. Tá? Então, eu imagino que vocês também devam ter ou viver esse drama, né? Então, vai marcando, anotando, para ver se tudo aquilo que a gente está comentando aqui tem a ver com vocês ou não. Ó, você está viajando, isso não tem nada a ver com a minha empresa tem mão de obra especializada, eu tenho todas as tecnologias, tem dinheiro sobrando, eu tenho tempo para cuidar de tudo, eu tiro férias 2 vezes no ano, estou sossegado. Se você me falar isso, eu vou ficar feliz. Mas, geralmente, não é isso que a gente observa. Então, vai fazendo aí a análise, né, da tua realidade para ver se tudo a ver que a gente está comentando aqui tem a ver aí com o teu dia a dia. Então, mão de obra. Uma outra coisa que aí está ligado ao que eu acabei de falar é a alta rotatividade do pessoal. Seja porque você não consegue pagar o salário, ou porque o teu segmento é um segmento que a rotatividade ela é alta mesmo, né? Então, outro dia eu estava falando com um cliente que é uma pequena empresa também,
E aí a gente estava falando justamente na parte trabalhista, a gente estava fazendo uma reunião de alinhamento de uns pontos, aí ele estava falando de umas dificuldades que ele tinha na hora de contratar, porque ele tinha que fazer exame, e às vezes a pessoa não via. Aí eu falei, mas por quê? Eu falei, Dimas, as pessoas que trabalham aqui, elas são totalmente desqualificadas para o tipo de trabalho que eu tenho, né? A demanda que eu tenho. Então, e é um trabalho pesado, é um trabalho que é cruel. Então, por isso que o cara fica aqui uma semana, um mês e vai embora, porque não aguenta. Então, é uma característica. E porque, geralmente, nas empresas grandes, talvez aquela tarefa esteja totalmente sendo feita por tecnologias, mas na dele é manual, é braçal. E aí é difícil de segurar, então ele vai ter a rotatividade. Então, ou seja, a rotatividade acontece porque você lida com uma mão de obra não especializada, que é o que às vezes você precisa por não ter tecnologia, ou quando você tem a rotatividade porque você até achou alguém legal, preparado tecnicamente, mas perde porque vem uma empresa maior, oferece, né, salários e benefícios melhores e você acaba perdendo. Então, uma das características, né, da pequena empresa é ela ter essa alta rotatividade de pessoal. E mais né, pequeno poder de barganha. O que significa isso? O que é o poder de barganha? Eu vou dar um exemplo que acho que daí diz tudo, né, o que é um pequeno poder de barganha. Se você tem um mercadinho de bairro, e nesse mercadinho você precisa comprar alface para vender. A coisa mais natural do mundo, o mercadinho vender alface. Aí você precisa comprar. Aí você compra, vai fazer a sua compra de alface para vender lá para o seu mercadinho. Aí você compra lá 30 pés de alface, né, para vender. 40 pés de alface. Ah, comprei mais. Agora, esse mês aqui, essa semana eu vou comprar mais. Vou comprar 60 pés de alface, né? Comprei bastante. A diferença entre você e o Carrefour é que o Carrefour compra a plantação do cara. Enquanto você compra 30, 40 pés, o Carrefour compra a plantação inteira. Então, essa é a diferença, né, de barganha. Então, na hora que você compra 30, 40 pés de alface, a tua negociação é uma. Quando o Carrefour compra a plantação inteira do cara, a negociação é outra. Então, o poder de barganha, de negociação do Carrefour é infinitamente maior que o teu. Então, isso que significa ter pequeno poder de barganha. É porque a gente compra de pequenas quantidades. E por a gente comprar de pequenas quantidades, a negociação com a gente é muito diferente do que é feito com aquela empresa que tem uma quantidade gigante, né, negociada a cada compra. Ok? Então, se você se identifica com essas questões que você lida no dia a dia, vai anotando aí. Que aí você, com isso, né? Veja que ao responder, aquelas primeiras que a gente colocou lá, né? Mas essas daqui, você vai verificando. Olha, realmente, toda a estrutura da minha empresa é de uma pequena empresa. Então, aí vocês vão entender o porquê que eu gosto da metodologia de analisar a estrutura administrativa e operacional da empresa e não o número de empregados e nem faturamento. Porque tudo isso que a gente está comentando, que está ligado a essa estrutura administrativa e operacional da empresa, diz se uma empresa é bem organizada, estruturada, se ela então pode ser considerada uma pequena empresa ou não. Ela é super organizada, ela pode ser considerada uma grande empresa. Bom, continuando, né, a nossa saga, né, não tem só esses itens, né, para nos angustiar mais, nós temos mais coisas, né? No dia a dia, tem que lidar com uma desorganização de distribuição das atividades funcionais. É comum nas pequenas empresas, não está bem organizado, bem divididas as tarefas, e aí então as atividades se misturam, às vezes tem 2, 3 pessoas cuidando da mesma coisa, e aí vira bagunça. Uma outra, que é um drama, e a gente já vai falar um pouquinho desse drama adiante, com concorrentes, você tem que lidar com concorrentes grandes, estruturados, fortes, né? Então, o seu concorrente, necessariamente não são todos pequenos como você. Você lida com concorrentes que são gigantes, que estão bem estruturados, que têm alta tecnologia, alto poder de barganha.
tem recursos financeiros, né? Você disputa mercado com esse povo. Você disputa mercado com esse povo. Uma outra coisa que a gente tem que lidar, e aí aqui no Brasil isso é muito comum, falta de políticas de apoio ao pequeno negócio. De vez em quando tem, né? Ah, olha, saiu um financiamento lá para uma pequena empresa, mas é muito pouco, gente, é muito pouco. A gente não tem, por parte do governo, políticas de apoio ao pequeno empresário. Geralmente, você, quando precisa de dinheiro, de alguma coisa, é dinheiro caro. Não tem, por exemplo, é muito simples. É só perguntar aqui, quantos já conseguiram financiamento do BNDES? Onde tem juros subsidiado, carência para começar a pagar o empréstimo. Então, será que os pequenos conseguem a todo momento, por exemplo, financiamento do BNDES? Né? Coisa mais rara, uma pequena empresa conseguir financiamento do BNDES. Então, aqui no Brasil falta. Eu só vou dar um exemplo para ficar claro o que eu estou querendo dizer. Eu tenho um amigo que ele é brasileiro, só que ele tem cidadania espanhola, ele morou muitos anos aqui no Brasil, ele tem negócios aqui no Brasil ainda, mas ele está morando na Espanha. Aí um dia eu estava conversando com ele, numa das vindas dele aqui para o Brasil, e ele lá abriu uma empresa na Espanha. Aí ele abriu uma empresa, consequentemente, depois que ele abriu a empresa, ele abriu uma conta bancária. Aí ele foi lá, abriu a conta bancária, como ele fazia aqui no Brasil, né? No dia seguinte, ele vai olhar na conta dele, tinha um valor acreditado na conta dele. E era um valor alto, por exemplo, 200 mil reais, 300 mil reais, uma coisa assim, tinha lá um valor. Ele foi lá na gerência e falou, escuta, eu abri a conta ontem, acreditaram esse valor aqui. Ele falou, não, isso aí é um empréstimo de capital de giro que toda empresa, quando é aberta e abre a conta, esse empréstimo é disponibilizado e os juros 3%, acho que é ao ano, uma coisa assim. E se você usar, você paga. Se você não usar, você não paga, não. Ele está aí à sua disposição. Se você não usar, ótimo, vai continuar à tua disposição, você não paga nada, não te custa nada. Mas se você precisar, ele está aí e custa 3% ao ano. Né? Então, é quase igual aqui, né? No Brasil. Todo mundo que abriu conta teve lá 500 mil disponível, com juros de 2%, 3% ao ano, e só pagou se precisou, igualzinho, igualzinho. Eu me via, né? Falei assim, nossa, quase que eu falei para ele, aqui no Brasil acontece da mesma maneira. Bom, então, isso fica... Eu trago esse exemplo, que é real, né? É da Espanha, né? Desse meu amigo. E então fica muito claro para a gente entender se aqui nós temos ou não políticas de apoio à pequena empresa. Alta carga tributária. Gente, aqui eu só vou fazer um comentário breve, porque senão eu vou ficar o dia inteiro falando isso aqui e o foco não é esse. Né? Aí o pessoal vai falar para mim, o Simples Nacional foi feito para pequena empresa para não ter uma carga alta. É alta. Existe a carga tributária no Brasil, ela é alta. Mesmo no Simples Nacional, porque o Simples Nacional é um percentual em cima da tua receita bruta. Se você for pegar o quanto isso representa do líquido da tua empresa, você vai chegar aí na casa de 40% a 50%. Então, eu não vou entrar em detalhes, a gente pode até um dia pegar um módulo, né, para falar só da parte de tributação, e aí a gente pode esmiuçar isso, e aí eu consigo provar matematicamente para vocês. Mas é importante a gente entender que a carga tributária no país é alta. Tanto é que quem faz, vou fazer tudo certinho, pagar tudo certinho, você vai ver que vai sobrar pouco líquido, porque a tributação ela é alta, mesmo no Simples, porque ela é progressiva, a alíquota ela não é fixa, né? Começa com 4%, termina com 11%, 12%, dependendo da atividade, 17%. Então, do bruto, né? Da receita bruta. Bom, então, alta carga tributária. Burocracia. Isso padecemos, né? O Brasil é um país burocrático. Né? As coisas são muito burocráticas, né? A gente gasta muito tempo com papel, com procedimentos, com licenças, com um monte de coisa. Então, isso custa. Cuidar de burocracia custa. E uma outra coisa que a gente precisa lidar no dia a dia da pequena empresa é a falta de tempo ou cultura para qualificar a equipe. Olha, é comum
às vezes eu conversar com o empresário e eu vi assim, nossa, eu contratei um empregado, mas o cara é muito ruim, mas o cara é horrível, horrível, o empregado não sabe fazer nada direito, horrível, horrível. Aí eu pergunto para ele, escuta, vou te fazer umas perguntas. Quando você contratou, primeiro, você alinhou com ele? Como é que é a cultura da tua empresa? Como as coisas acontecem? Quais são os critérios que acontecem na sua empresa? Você fez um teste para ver se ele tinha todas as qualificações para executar as tarefas para qual você está contratando? Você deu treinamento para que ele entenda e conheça as técnicas que ele precisa utilizar no dia a dia para executar as tarefas, as funções dele? Você fez tudo isso? Ele, não. Então, aí ele tem a ilusão que ele vai lá no mercado, contrata alguém, em que ele vai pagar um salário muito baixo, porque ele não tem condições de pagar um salário alto como as grandes têm, não qualifica e acha que aquele lá vai ser o melhor empregado do mundo. Se você fizer isso, é melhor você começar a arriscar na Mega Sena, que você tem grande chance de acertar. Por quê? Porque você não preparou, você não identificou se ele tem as qualidades, você não explicou a cultura da tua empresa, as políticas da sua empresa, como as coisas acontecem na tua empresa. E você não treinou, e você quer que dê certo. É difícil, né? Difícil. Então, geralmente as pequenas empresas não fazem isso porque ou não tem tempo, porque aquelas outras tarefas todas que nós já conversamos ocupam o dia todo do pequeno empresário, ou ele não tem a cultura, ele não tem o hábito de fazer isso. E aí depois reclama que não dá certo. Que, nossa, o cara que eu contratei é horrível, não sabe fazer nada direito, pelo amor de Deus, só me dá trabalho. Então, a gente precisa ver se o erro está totalmente só naquele empregado que não é qualificado, ou está em mim, que não treinei, que não qualifiquei, que não preparei aquele empregado para ele desempenhar as tarefas dele como eu preciso que ele desempenhe. Então, isso é algo que o pequeno empresário tem que lidar no dia a dia. Bom, já falamos lá atrás, né, daquilo que são as características do pequeno empresário, onde eu fui pedindo para vocês irem marcando, né, aquilo que vocês se identificam, que vocês cuidam, né? Ah, eu cuido disso, eu tenho essa tarefa. Falamos agora de tudo aquilo que você precisa lidar no seu dia a dia, né? Com todas essas questões aí que você tem que lidar e que muitas não dependem só de você, mas você lida com elas, como é a alta carga tributária. Você não pode fazer nada, porque não é você quem decide quanto você vai pagar de tributo, mas você tem que lidar com isso. Você tem que lidar com a burocracia que não depende de você, com a falta de políticas de apoio para a tua pequena empresa, mas você tem que lidar, você tem que conviver com isso e, de alguma maneira, trabalhar essas questões aí na tua vida. Muito bem. Agora, vem um outro drama, né? Um outro ponto para a gente raciocinar, que é um drama. Para mim, esse é o maior drama que nós, né, pequenos empresários, temos. Que só existe um mercado, né? Diferente, quem gosta de esporte, né? Pega, por exemplo, assiste campeonato, né? De futebol, de vôlei, enfim. No campeonato de futebol, existem as classificações de campeonato, né? O torneio do sub-17, do sub-20, do profissional, né? Então, você pega aqui um garoto de 17 anos, de 16 anos, ele não disputa campeonato com um cara de 25, que já é profissional. Ele disputa só com a garotada. Então, ou seja, não existe no futebol, é um campeonato que todo mundo disputa, né? O de garoto de 17 anos e o de 25 anos. Não. Existe um campeonato só para molecada de 17 anos, para molecada de 19 anos, de 20 anos e para um profissional. Então, no esporte, a disputa para saber quem vai ser campeão daquele torneio, ela é feita por categoria. Então, ou seja, você coloca em pé de igualdade, né? Porque um garoto de 17 anos tem muito mais possibilidade de disputar com outro garoto de 17 anos e ver quem é melhor, do que se ele disputasse com um profissional que já tem 20 e poucos anos.
Então, isso acontece no futebol, mas isso não acontece no mercado. Então, isso significa que eu tenho como concorrente o gigante. Se eu tenho um mercadinho, eu disputo com o Walmart, eu disputo com o Carrefour. Se eu tenho uma drogaria, eu disputo com as grandes redes. Se eu tenho uma loja, eu disputo com as grandes lojas de departamento. Então, isso significa que nós estamos num mercado onde está todo mundo junto e misturado. E eu tenho que brigar com todo mundo. Então, isso para mim é o maior dilema, né? Se a gente pudesse ser como são nos campeonatos, eu só disputo com os pequenos. Tem um mercado só para o pequeno, tem um mercado só para os médios, tem um mercado só para os grandes. Ficaria mais fácil, porque daí eu estaria em pé de igualdade, porque aí aqueles que eu estou concorrendo são iguais a mim, mas não é a realidade. Eu disputo, eu estou no mesmo mercado em que tem gigantes. E aí, para a gente ficar um pouquinho mais angustiado, mas fique tranquilo que depois lá na frente a gente vai ver que a gente tem solução, existe vida, apesar disso tudo. Vamos entender um pouquinho, rapidamente, como é que os grandes estão estruturados. Ou seja, esses que estão no mercado disputando comigo, né? O dono das grandes redes, das grandes magazines, como é que eles estão estruturados? Bom, primeiro que eles têm recursos financeiros. E quando não, eles têm fontes de capital de giros como o BNDES. Eles têm muito mais acesso ao BNDES do que nós. Então, ou seja, eles conseguem dinheiro barato. Eles têm recursos tecnológicos. Estão totalmente robotizados, totalmente tecnológicos, com alta tecnologia. Então, eles têm, coisa que nós não temos. Eles têm um poder de barganha grande, porque, como eu te falei, né, enquanto o mercadinho lá do bairro compra 30 pés de alface, o Carrefour compra a plantação. Para vocês terem ideia, a Sadia tem produtores, né, de aves que trabalham só para a Sadia. A produção, 100% da produção é da Sadia. Não vende para mais ninguém. Então, você imagina o poder de barganha. Geralmente, eles influenciam o cenário político. Por quê? Eles que financiam campanhas de vários deputados, senadores. Então, muitos deles lá, você vai lá, estou te financiando, mas você vai defender meus interesses lá no Congresso. Então, eles têm influência, né, no cenário político, coisa que a gente, né, não tem, fica só sofrendo com as bobagens que eles fazem lá em cima. Eles têm equipes altamente especializadas e qualificadas, né? Então, enquanto a gente sua para pagar, às vezes, um salário de 2.500, 3.000 para um funcionário, eles pagam 15 mil brincando, 20 mil e está tudo certo, né? Nem abala. Então, eles têm pessoas extremamente especializadas, qualificadas. E são essas pessoas que vão concorrer com a gente, né? Bom, ainda mais, eles têm maior capacidade financeira para buscar promoções, né? Eles têm para bancar as promoções. Eles têm recursos para acessar algumas mídias que são mais caras, né? Como televisão, por exemplo, né? Eles têm verbas destinadas para isso. E uma coisa que vocês vão observar, que não é que na empresa da gente não tem, é que na nossa empresa isso está tudo junto e misturado, mas na deles está tudo separado. Eles têm diretorias para cada área funcional da empresa. Então, o que eu quero dizer? Se você visitar uma grande empresa, aí alguém vai te mostrar, aqui é a diretoria financeira, aqui é a diretoria de recursos humanos, aqui é a diretoria de marketing, aqui é a diretoria de logística. Então, você enxerga, cada sala tem uma diretoria que cuida de uma área funcional da empresa, de um assunto da empresa. Na nossa pequena empresa, essas áreas existem, né? Existe o recursos humanos, existe compras, existe financeiro, só que está tudo muito junto, misturado, e geralmente é o pequeno empresário que faz tudo, como a gente conversou lá atrás. Só que na grande empresa, isso está muito bem organizado, separado, onde tem em cada área um diretor que cuida daquilo, que trata daquele assunto. E então,
É com esse povo que a gente briga. E eles têm maior facilidade de acesso às inovações, né? Então, quando surge um produto novo, uma coisa nova no mercado, como eles têm recursos financeiros, capacidade de compra maior, eles têm acesso a essas inovações de uma maneira muito mais rápida do que o pequeno empresário, ok? Então, até aqui, né? Eu imagino que todo mundo esteja angustiado e fala assim, putz, grilo, né? Eu tenho que cuidar de um monte de coisa que mal me sobra tempo para cuidar de mim. Eu tenho que lidar com uma série de coisas que estão tudo contra mim, né? Não tem recurso financeiro, não tem isso, não tem aquilo, está tudo jogando contra. Aí eu tenho que disputar no mercado com os grandes que têm tudo aquilo que eu não tenho. Então, estou perdido, né? É isso que vem. Aí é a questão que não quer calar, né? Como é que eu vou enfrentar essa batalha nesse mercado que é único, como eu falei, com forças tão desproporcionais? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Como é que eu vou enfrentar esse mercado onde os competidores que tem lá, muitos são muito maiores do que eu, têm muito mais capacidade do que eu, muito mais estruturados do que eu, e eu tenho só esse mercado para disputar. Então, quais são as armas estratégicas que uma pequena empresa pode usar a seu favor? Aí a gente pergunta, será que tem como repetir a história de Golias, né? De Davi e Golias, onde o pequenininho enfrenta o gigante e que se fosse no braço, né? Ia apanhar, mas ele, com uma funda, né? Ele conseguiu atingir o gigante e derrotar o gigante. Então, será que essa história pode se repetir? Será que mesmo a gente tendo competidores grandes, gigantes, eu vou conseguir vencer? Essa é uma pergunta. Bom, por sorte, as pequenas empresas também têm características positivas, que, se forem bem exploradas, elas começam a equilibrar essa batalha, essa competição. Então, vamos ver algumas delas, né? Eu relacionei aqui algumas para a gente ver que nem tudo está perdido, né? Que existe alternativas para a gente enfrentar o grande. Por mais que a gente não vai ser igual a ele, por mais que ele vai ter estruturas financeiras, tecnológicas muito maiores do que a minha, mas eu posso, de alguma maneira, equilibrar esse jogo. E vamos ver. Aqui tem algumas delas, né? Então, eu trouxe 5, né? Por isso a gente pôs o tema hoje, né? Como as 5 formas, mas existem outras, tá? Então, mas vamos nos ater aqui a essas 5, só como um exemplo de a gente entender que nem tudo está perdido, né? Que a gente tem alternativas, sim, de competir nesse mercado de uma maneira mais equilibrada, enfrentando esses grandes. Então, vamos a elas. Primeiro, o pequeno empresário, ele tem maior agilidade na tomada de decisões do que os grandes. Numa empresa grande, para uma tomada de decisão, eu tenho que encaminhar isso para o meu supervisor vai encaminhar para a minha gerência, o meu gerente vai encaminhar para o meu diretor, o diretor vai mandar para o conselho de gestão da empresa. Então, como tem vários níveis, para tomar uma decisão, ou chegar lá em quem toma a decisão, passa por vários níveis. Isso demora tempo, né? Porque às vezes um analisa, não, mas isso não é comigo, vamos encaminhar para o fulano. Isso aqui é para outra diretoria. Não, vamos ver o parecer da outra diretoria. Então, isso, às vezes, uma decisão que precisava ser tomada em 1, 2 dias, leva 1 mês, porque tem que passar pela crivo, pela análise de uma série de gente, de pessoas, né, dentro dos níveis da empresa. E na pequena empresa, não. Né? O empregado vem lá, trabalha direto com o dono da empresa. Estamos com essa questão, o dono avalia, então, vamos fazer isso. Ou seja, em 5 minutos, toma a decisão que lá na grande empresa levaria 1 mês para tomar. Então, numa pequena empresa, como tudo acontece ali, e o dono está presente, né, o tempo todo ali na pequena empresa, as decisões
elas são tomadas muito rapidamente, às vezes quase que instantaneamente, quase que imediatamente. E isso a gente ganha em agilidade, porque às vezes você tomar uma decisão uma semana depois, 2 semanas depois, é tarde. Você precisa ser rápido, para você poder se beneficiar daquela decisão, ela precisa acontecer muito rapidamente. E isso é uma característica da pequena empresa. Na pequena empresa isso é possível. Na grande empresa é muito difícil uma decisão ser tomada tão rapidamente como numa pequena empresa. Então isso é um ponto a nosso favor. Maior habilidade para absorver as mudanças. É outra coisa, né? Hoje a gente vive num mercado altamente mutável. Né? A cada dia é uma novidade, a cada dia é uma maneira de fazer as coisas mudam muito rapidamente, né? De uns tempos para cá. As grandes empresas, para elas se adaptarem a essa mudança, pegar 4.000 empregados, 10.000 empregados, e adaptar essas mudanças, demanda tempo. Numa pequena empresa, que tem lá 10 pessoas, 5 pessoas, 15 pessoas, é muito mais rápido. Né? Senta ali, já conversa com todo mundo, já explica, ó, vai ter que ser assim daqui para frente. É muito mais rápido. É muito simples. É só a gente perguntar. É mais fácil manobrar uma canoa ou um navio? Um fusquinha ou uma jamanta? Então, nós somos a canoa, nós somos o fusquinha. Muito mais fácil de manobrar, né? Do que um navio, do que uma jamanta. Então, a pequena empresa ela consegue absorver as mudanças muito mais rapidamente do que as grandes. E nós estamos num mundo de mudanças. Então, isso é um ponto altamente favorável à pequena empresa. Uma outra coisa, contato direto com os clientes, né, do empresário. Alguém aqui que já foi comprar na Casas Bahia, que já foi comprar nas lojas 100, conversou com o dono da Casa Bahia, conversou com o dono da loja 100, vocês já encontraram com ele, ele já apertou a mão de vocês, seja bem-vindo, tal. Vocês não sabem nem quem é. Agora, na nossa pequena empresa, os nossos clientes, eles estão em contato direto conosco. Então, você sabe quem é teu cliente. O cara da Casa Bahia não sabe quem que é o cliente dele. Mas nós, pequenos empresários, sabemos quem são nossos clientes. Nós estamos em contato todos os dias, ou todos os meses, o ano inteiro, ou com muita frequência, com os nossos clientes. Então, com isso, a gente tem muito maior possibilidade de cativar o cliente do que uma grande empresa. Tem muita gente que prefere comprar ali naquele mercadinho de bairro, naquela padaria, porque a maneira como é atendido, porque ali ele fala com o dono, ele dá a sugestão, quando ele não gosta, ele reclama, daí o dono dá atenção para ele, do que numa grande empresa onde ele não se sente acolhido. Então, o fato da gente ter contato direto com o cliente nos possibilita cativar esse cliente. Se a gente souber explorar isso, é uma maravilha, é uma maravilha. Então, coisa que o grande empresário não tem, né? Tanto é que eu citei algumas empresas grandes, né? Mas poderíamos citar tantas outras e você com certeza nunca viu e nunca teve contato com o dono de nenhuma delas. Bom, menor necessidade de capital de giro e ponto de equilíbrio. Isso vai ser um tema do nosso primeiro módulo que começa a semana que vem, que é de gestão financeira. A gente vai ter um dia só para falar disso, né? De ponto de equilíbrio, custo e tal. O que isso significa aqui? Só para a gente entender rapidamente, né? A pequena empresa, ela precisa de menor capital de giro, ou seja, para poder sustentar as suas ações do mês a mês. Então, enquanto você precisa de 30 mil, tem empresa que precisa de 30 milhões. Né? Então, você precisa de menos dinheiro. Você se vira com menos dinheiro do que uma grande empresa. E o ponto de equilíbrio é o momento onde você sai do prejuízo para o lucro, né? Que você cobre os seus custos. É muito mais fácil e mais rápido você cobrir um custo de 40 mil do que 40 milhões. Então, o nosso ponto de equilíbrio, ele é menor, ele é mais fácil de ser atingido. Mas, óbvio, se a gente souber explorar isso, e a gente vai ter um capítulo disso no curso para falar de custo, de ponto de equilíbrio, que, inclusive, eu vou dar até uma planilhinha que eu já montei para vocês fazerem exercício e dicas de como vocês podem fazer isso informatizado. Mas isso fica para o curso.
e maior controle sobre a equipe. Você tem 5, 10, 20 empregados, você está em contato com eles todos os dias. Você tem contato direto com ele, né? Você conversa com cada um. Tem muito... A maioria, você vai no... Vamos pegar os bancos, que são grandes empresas, Itaú, Bradesco, né? Vê um banco que você tem conta, vai lá e pergunta para o empregado lá que te atende, né? O caixa, quem te atende no banco, se ele sequer um dia conheceu, eu não vou falar nem o dono do banco, o presidente do banco. Ele não sabe nem quem... Ele sabe o nome, mas ele nunca viu. Nunca teve contato. Então, numa pequena empresa, você tem muito maior possibilidade de ter influência em cima da sua equipe, né, de controle sobre a sua equipe, do que numa grande empresa. Né? Porque você controla 15, 20 empregados, 50 que seja. Agora, você imagina o Itaú, quantos mil empregados tem? Então, os controles lá são muito mais sofisticados e mais complexos. E isso, certamente, é mais difícil. Nem sempre tem um controle total como você tem. E se você souber trabalhar a tua equipe, né, fazer com que a sua equipe seja a sua aliada, e isso a gente vai ver lá no curso, quando a gente falar de recursos humanos, né, quando a gente tiver esse módulo, você vai ver que você tem um potencial gigante na tua mão. Né? Então, eu linkei aqui essas 5, tem outras, né? Certamente existem outras, felizmente, né? Outras. Mas, só para exemplificar, que nem tudo está perdido, que nem tudo joga contra a pequena empresa. Que a pequena empresa, apesar de todas aquelas condições desiguais que estão contra ela, elas têm características que, se souber explorar, ela tem diferenciais competitivos que podem equilibrar a disputa no mercado, né? Que podem fazer lá, repetir a história de Davi e Golias. Ok? Bom, tchan, né? Então, o que tudo isso significa? Significa exatamente isso que eu falei. Essas 5 características e as outras que eu não citei aqui, mas que existem, que são favoráveis à pequena empresa, elas só vão fazer diferença, elas só vão fazer com que a pequena empresa consiga equilibrar esse jogo se forem exploradas adequadamente, com técnicas próprias, específicas de gestão. Porque não adianta você, né? Se a gente voltar lá na história de Davi e Golias, ele tinha a funda lá com a pedra e não usar. Ele não ia derrubar o gigante. Ele só derrubou o gigante porque ele usou aquilo que ele tinha na mão que poderia derrotar o gigante. Então, não adianta a gente ter essas características que eu mencionei aqui, ó, e outras mais, né? Não adianta a gente ter agilidade, tomar decisão, absorver as mudanças, contato com os clientes, um ponto de equilíbrio menor, ter controle sobre a equipe, se a gente não explora isso. E para explorar isso, tem técnica, tem gestão. E é essa a proposta, né, do curso que a gente vai lançar em módulos, como eu falei. O primeiro vai ser gestão financeira, que começa a semana que vem, e depois existem outros módulos, né, como gestão de recursos humanos, gestão de marketing, características de empresa familiar. Então, existem outros módulos que é justamente para ajudá-los a explorar aquilo que as empresas, pequenas empresas, têm de melhor. E qual é a ideia disso? Qual é a ideia disso? Falando, então, do curso, do que a gente está propondo. Então, eu quis criar um ambiente, e aí a gente deu o nome de Caraguatá. Caraguatá porque faz menção a Caraguatatuba, é onde tudo está nascendo. E porque Caraguatá é uma planta, além de ser bonita, ela é uma planta de trabalho. Ela tem várias utilidades de trabalho. Ela serve para produzir uma série de produtos. Então, ela transforma.
É uma planta que se transforma em produtos. Então, é isso que a gente quer aqui. Que esses cursos não sejam conhecimentos, assim, eu fui lá, aprendi aquilo, mas não uso no meu dia a dia, não aplico no meu dia a dia. Aí não adianta nada, aí é conhecimento morto. Só faz sentido eu ter um conhecimento e eu vou aplicar no meu dia a dia, né? Então, só faz sentido isso, né? Se eu tenho um conhecimento que eu possa, como eu coloquei aqui, ferramentas objetivas para aplicar na prática, né? Que eu vá saber utilizar. Então, todos os módulos, todos os cursos os temas que nós vamos abordar, eles vão ter uma abordagem prática e objetiva. Tanto é que, assim, se algum aluno de administração quer fazer o curso porque quer discutir teorias, não venha para os nossos cursos porque vai se frustrar, nós não vamos discutir grandes teorias, não é teórico. São cursos com temas de forma objetiva para que eu aplique no dia a dia, na prática. E também um grande empresário nem vem aqui porque ele está muito estruturado, tudo que a gente vai discutir aqui ele já tem lá. Então, o nosso foco é pequeno empresário e que seja objetivo, que seja possível de ser colocado na prática. Tanto é que uma proposta que a gente tem é assim, né? A gente vai começar o curso de gestão financeira. Muito bem. Então, vão ser 4 encontros, são um por semana, né? São 4 encontros, quarta, só na Semana da Pátria, que vai ser na quinta, porque 7 de setembro é quarta-feira, então vai ser dia 8, quinta-feira. Mas, se não, vão ser 4 quarta-feiras. Os módulos, os temas para o curso de gestão financeira. Terminamos o curso, como o Alan falou, vai estar gravado, disponível e tal. Terminou o curso, acabamos a primeira turma lá do curso de gestão financeira. Eu vou, no curso, entregar planilhas para vocês, a praticarem aquilo que está lá. Então, as planilhas já estão prontas, né? Planilhinha no Excel. E vou explicar como vocês podem fazer isso no sistema de vocês. Né? Como é que vocês podem pedir para fazer a adaptação no sistema de vocês e vocês terem isso num sistema, que é muito melhor que numa planilha. Então, eu vou dar planilha para vocês fazerem exercício. Mas vou explicar como vocês podem ter isso no sistema que vocês utilizam. E mais, um mês depois de terminado a turma, então, ou seja, terminando a turma tal dia, um mês depois, nós vamos fazer um encontro, né, no Zoom, tudo vai acontecer no Zoom, como nós estamos aqui, nós vamos fazer um encontro para tirar dúvidas. Quais são as dificuldades que vocês estão tendo para aplicar isso no dia a dia? Quais são as coisas que ainda não estão claras? Então, a ideia desse encontro após um mês do término do curso é a gente checar e tratar das dúvidas, dos pontos que ainda estão me impedindo de colocar isso na prática. Então, eu só vou ficar feliz, tranquilo e satisfeito se observar que aquilo que a gente tratou, olha, eu estou colocando no meu dia a dia, na prática está sendo ótimo, nossa, está funcionando, aí valeu a pena. Tá? Então, todos os temas que nós vamos tratar aqui, eles vão ser tratados de maneira objetiva e prática e com o compromisso de ajudá-los a fazer com que isso aconteça no dia a dia. Por exemplo, nós vamos, na semana que vem, o primeiro assunto que nós vamos falar a gente vai aprender a formar custo do produto e pôr o preço. Como é que eu faço o custo do meu produto? Quanto que ele me custa? Nós vamos tratar disso semana que vem. Então, tratamos. Aí, o que é importante? Agora, lá na minha empresa, eu fazer isso acontecer. Eu começar a saber o custo de cada item do que eu vendo, né? Na prática, no dia a dia. Porque aí faz a diferença. E aí vocês vão ver, né? A hora que a gente souber o custo do produto e o ponto de equilíbrio da nossa empresa, a gente tem uma ferramenta na mão para ganhar mercado poderosíssima. Poderosíssima. Mas isso a gente vai tratar semana que vem. Bom, então, a ideia de hoje era mostrar
quais são as características de uma pequena empresa? Como é que a gente identifica quando uma pequena empresa, de fato, ela é uma pequena estrutura, pelas dificuldades que ela tem, por todas as coisas que ela tem que lidar e lutar, que estão contra ela, e, mais importante, quais são também as características que ela tem que são positivas, que permitem com que ela possa igualar a disputa no mercado, né? Que elas possam sobreviver mesmo tendo que disputar com empresas grandes e muito estruturadas. Essa é a ideia, né? E então, com isso, eu passei aqui, tentei, né, passar para vocês essa reflexão, né, para vocês verem o quanto vocês se identificam nas empresas de vocês, né? Por isso é interessante depois cada um fazer a liçãozinha lá para ver tanto aquilo que vocês se identificam quanto aquilo que tem favorável, né? Aquilo que é contra e aquilo que é a favor na empresa de vocês. E aí poder, então, com isso, começar a entender, né, como vocês podem trabalhar esse mercado. Bom, então, dito isso, agora a gente deixa um espaço, o tempo que for necessário, para as perguntas. Aí cada um pode, que tiver alguma pergunta, alguma questão, colocar, habilitar o microfone, aí faz a pergunta, e aí eu vou respondendo, né? A gente vai conversando. Eu vou interromper aqui o compartilhamento para ficar a tela melhor. E assim a gente visualiza, né, todo mundo. Então, e importante, aqueles que entraram depois, teve gente que entrou mais tarde, está sendo gravada, essa gravação vai ser disponibilizada para vocês, assistir aquilo que perdeu no início, podem ficar tranquilos, né? E então agora eu deixo o espaço aí para quem tiver alguma dúvida, alguma colocação, fazer, e a gente vai fazendo um bate-papo aí para tirar as dúvidas. Obrigada. Certinho. Obrigada. A Fabi mandou uma caixa com as botas e umas roupas. Eu posso deixar aqui embaixo, do lado desse pneu? Ou eu deixo lá no escritório? Depois eu olho. Obrigado. De nada. Bom, se alguém tiver, fica à vontade. É só habilitar aí o microfone e perguntar. Ou colocar, né? Fazer a colocação. Ô, Dimas, eu acho que pode parar a gravação, né? Ah, tá. Então deixa eu parar aqui. Interromper a gravação.